Meu nome é Larissa, e antes de começar esse relato, quero deixar claro que tudo o que vou contar aqui aconteceu comigo. Não há exageros, invenções ou distorções. É a lembrança mais vívida e assustadora que eu tenho da minha vida, e mesmo depois de tantos anos, ainda me arrepio só de lembrar. Acredito que tudo tenha acontecido por volta de 2018. Naquela época, eu ainda não compreendia completamente minha sensibilidade espiritual. Hoje, eu sou um bandista e aprendi a lidar melhor com a mediunidade, mas naquele tempo eu não tinha nenhum preparo. Eu apenas via, ouvia e sentia coisas que ninguém mais parecia perceber. Era um fardo e eu carregava isso em silêncio. Naquele dia, eu estava sozinha em casa. Meus pais tinham saído para resolver algumas coisas e eu aproveitei o sossego para tomar um banho demorado. Quando desliguei o chuveiro e comecei a me secar, percebi um silêncio estranho. O tipo de silêncio pesado que parece preencher todos os cantos de um ambiente. Peguei a toalha e fui até o quarto para vestir uma roupa. Mas assim que abri a porta, senti algo diferente no ar. Meu gato, chamado Tobias, estava deitado na frente da porta de um jeito muito estranho. As 4 patinhas dele estavam esticadas, como se segurassem a soleira da porta. Seus olhos estavam fechados e ele não se mexia. Por um momento, meu coração disparou. Eu pensei que ele tivesse morrido ali, na minha frente. Corri até ele, chamei seu nome, chacoalhei seu corpo, mas nada. O desespero me fez chorar. Então, de repente, Tobias abriu os olhos, se levantou e começou a farejar o chão. Ele andava pelo quarto, cheirava os cantos, olhava fixamente para a janela, depois voltou a olhar para mim. Miou de um jeito estranho e saiu andando na frente, como se estivesse guiando o caminho. Eu achei aquilo muito esquisito. Ele passou o resto do dia assim, andando pela casa inteira, como se estivesse em alerta, farejando o ar, olhando para todos os lados. Quando eu tentava ir para outro cômodo sem ele, Tobias miava e me mordia de leve, como se dissesse para eu não me afastar. Nunca o vi agir daquele jeito antes. Lembro que antes desse comportamento estranho começar, eu havia visto uma sombra no corredor. Algo que parecia a silhueta de alguém parado, me observando. Mas achei que fosse só impressão. Eu costumava ver vultos com frequência e já estava meio acostumada a ignorar. Só que naquela noite eu tive um sonho horrível. Sonhei com sangue, dor e um aborto. Acordei suando frio, com o coração acelerado, sem entender o motivo de um sonho tão pesado. No dia seguinte, por volta das 3:30 da tarde, eu estava novamente sozinha. Lembro bem porque o sol ainda estava forte, entrando pela janela do meu quarto. A janela dava para a escada que levava até a laje. Foi então que eu vi uma sombra passando pela escada. Passos lentos, firmes, como se alguém estivesse descendo. Olhei instintivamente e vi os pés e parte das pernas de uma pessoa, mas não consegui identificar se era homem ou mulher. A princípio, pensei que fosse alguém da família, mas me dei conta de que ninguém estava em casa. O medo subiu pela minha espinha. Meu primeiro pensamento foi que algum invasor tivesse entrado. Corri até a cômoda, peguei meu celular e me tranquei no banheiro. A porta não tinha tranca, então empurrei o cesto de roupas contra ela e sentei no chão, tremendo. O desespero era tanto que comecei a procurar algo para me defender. E a única coisa que encontrei foi uma tesoura de cortar unhas. Ridículo, eu sei, mas era o que eu tinha. Mandei mensagens apavoradas para minhas amigas dizendo que alguém tinha invadido minha casa. Ouvi passos na sala. Passos lentos, compassados, como se a pessoa estivesse observando o ambiente. O som ecoava nos azulejos do piso. Meu coração parecia querer sair pela boca. Eu não sabia se ligava para a polícia ou se ficava em silêncio para não ser ouvida. No meio do pânico, a gente perde completamente o raciocínio. Os passos foram se aproximando. Eu conseguia ouvir cada rangido do piso de madeira se movendo em direção ao banheiro. Então, 2 toques. 2 batidas lentas na porta. Eu congelei.
Olhei para baixo e vi a sombra de pés parados do outro lado. Aquele momento pareceu durar uma eternidade. Eu prendi a respiração, com medo até de engolir seco. Depois de alguns segundos, a sombra se afastou. Ouvi passos novamente, agora indo em direção à cozinha. De repente, o som da torneira sendo aberta ecoou pela casa. Água caindo, barulho de prato e depois, silêncio. Logo em seguida, algo pesado caiu no chão, com um estrondo. Eu já não sabia se chorava, gritava ou rezava. O medo me consumia por completo. Tudo parecia muito real, para ser apenas fruto da minha imaginação. O tempo foi passando e os passos continuavam, às vezes mais próximos, às vezes mais distantes. Eu conseguia ver a sombra da silhueta passando de um lado para o outro na fresta da porta. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. A bateria estava acabando. Foi então que, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o silêncio tomou conta. Nenhum som, nada. Esperei mais uns 20 minutos, imóvel, tentando reunir coragem para sair. Peguei o celular e disquei o número da polícia. Comecei a chorar enquanto falava com a atendente, dizendo que minha casa tinha sido invadida. Enquanto ainda estava na ligação, ouvi o portão se abrindo e a voz da minha mãe gritando meu nome. Corri e abri a porta do banheiro aos prantos. A atendente pediu para falar com ela e minha mãe explicou que havia chego naquele momento e que não havia ninguém estranho ali. Ela olhou cada canto da casa, o quintal, a cozinha, a sala e até o terraço. Não encontrou absolutamente nada. Dispensou a viatura e desligou o telefone. Quando ela se virou para mim, eu a abracei com tanta força que parecia que nunca mais queria soltar. O coração dela estava acelerado. E então ela me disse algo que me fez chorar ainda mais. Eu saí do trabalho correndo, porque senti que algo muito ruim estava acontecendo com você. Naquele instante, eu entendi que não era apenas eu que tinha sentido algo. Aquele evento durou cerca de 1h30. Eu fiquei trancada no banheiro durante todo esse tempo, sem coragem de sair nem por um segundo. Quando tudo acabou, percebi que Tobias, o gato, não estava em casa. Ele costumava subir nos telhados dos vizinhos, mas naquele dia não voltou. Só apareceu depois que minha mãe chegou, descendo a escada da laje e miando alto, como se soubesse que o perigo tinha passado. Naquela noite não consegui dormir. Meu pai estava viajando a trabalho e só voltou no dia seguinte. Quando ele chegou, perguntei se, por acaso, ele havia passado em casa no dia anterior. Ele respondeu que não e quis saber o motivo. Contei toda a história. Ele ficou em silêncio por um tempo e não disse nada. Apenas colocou a mão no meu ombro e saiu. 1 ano depois, minha mãe me chamou para conversar. Ela disse que precisava me contar algo importante sobre o que havia acontecido. Com um tom sério e o olhar distante, me revelou que o irmão dela, meu tio Fernando, havia morado por muito tempo na casa que ficava logo acima da nossa. Ele se matou lá, alguns anos antes de tudo isso. Minha mãe contou que ele tinha o costume de descer a escada da laje todos os dias, entrar em nossa casa e deixar alguma coisa na pia da cozinha. Geralmente, garrafas de bebida para o meu pai. E sempre abria a torneira para se lavar antes de sair. Naquele momento, tudo fez sentido. As batidas na porta, o som da torneira, o objeto caindo. Tudo era idêntico ao que meu tio costumava fazer em vida. Eu fiquei paralisada. Não havia dúvidas. Aquele que desceu a escada naquele dia não era um invasor. Era o espírito do meu tio. Por que ele voltou? O que queria me mostrar? Essas perguntas nunca tiveram resposta. Lembro também do sonho que tive na noite anterior. O sonho com o aborto. Infelizmente, ele se realizou. Exatamente como eu sonhei, com uma amiga próxima. Detalhe por detalhe. Até hoje, eu me pergunto se aquele sonho foi uma forma de aviso, uma mensagem do além, ou apenas uma coincidência cruel.
Depois desse episódio, passei um bom tempo com medo de ficar sozinha em casa. Os passos, os sons, as sombras, tudo me deixava em alerta. Com o tempo, aprendi a aceitar que algumas pessoas simplesmente têm uma sensibilidade maior para perceber o que está além do que os olhos enxergam. Hoje, depois de compreender minha mediunidade, não me assusto mais tão facilmente. Ainda vejo e ouço coisas, principalmente passos e vozes em horários estranhos, mas já não sinto medo. Às vezes até dou risada lembrando do dia em que chamei a polícia para um espírito. A vida é cheia de mistérios e nem tudo tem explicação lógica. Às vezes, o que parece ser um simples ruído na escada pode ser algo muito mais profundo. Uma visita de alguém que já partiu, mas ainda guarda laços conosco. Aprendi que o mundo espiritual não está tão distante quanto imaginamos. Ele apenas se manifesta quando estamos abertos o suficiente para ouvir. Meu nome é Camila, tenho 22 anos, e o relato que vou compartilhar com vocês é um dos muitos que minha avó, Dona Francisca, me conta desde que eu era criança. Cresci ouvindo suas histórias à beira do fogão nas tardes silenciosas do interior do Ceará, e por mais que o tempo tenha passado, há uma em especial que nunca consegui esquecer. Minha avó tem hoje 72 anos. Meu avô, seu José, faleceu há cerca de 8 anos. Eles sempre foram muito unidos e, desde pequena, sempre percebi o quanto ela era uma mulher forte. Ela enfrentou dificuldades, criou minha mãe praticamente sozinha quando ele precisava viajar por causa do trabalho e nunca se deixou abater pelos desafios. Mas o que ela viveu quando ainda era jovem, lá pelos seus 20 e poucos anos, foi algo que marcou a vida dela para sempre. Um acontecimento que ela garante até hoje ter sido real, embora muita gente duvide. Na época, minha mãe era apenas uma menina de 5 anos. Meu avô trabalhava como operador de máquinas no exército. E naquela fase, o governo estava abrindo grandes rodovias, cortando a floresta de Rondônia. Ele foi transferido para lá e levou minha avó e minha mãe consigo. Ao longo dos anos, eles se mudaram várias vezes, de uma cidade para outra, acompanhando as obras. Até que um dia surgiu uma oportunidade de morar em uma casa mais próxima ao acampamento onde ele trabalhava. Segundo o que minha avó conta, quem ofereceu a casa foi o sargento responsável pela equipe. Ele disse a meu avô que o lugar seria mais confortável e fácil de ir e vir, já que ficava a poucos quilômetros do ponto das máquinas. Meu avô, todo empolgado, aceitou de imediato, mas o sargento, antes de entregar a chave, avisou: "Seu José, essa casa aí é boa, mas o pessoal diz que tem coisa esquisita nela. Já teve família que saiu às pressas de lá." Meu avô riu, dizendo que não acreditava em histórias de alma penada, mas o sargento insistiu que ele contasse isso à esposa. Quando ele chegou em casa e falou para minha avó, ela, corajosa como sempre, respondeu apenas: "Pois é lá mesmo que eu quero ir. Se o povo tem medo, é porque nunca teve fé." E assim foi. Eles arrumaram as poucas coisas, colocaram na caminhonete do quartel e seguiram para o novo lar. A casa era simples, feita de madeira, no meio do nada. Ficava afastada da vila militar e cercada por mata densa por todos os lados. Era uma casa pré-fabricada, com uma pequena sala, uma cozinha, um quarto e uma área de serviço do lado de fora. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas à medida que as noites passavam, minha avó começou a ouvir barulhos estranhos. Primeiro eram apenas estalos na madeira, depois vinham passos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Meu avô, que se dizia valente, era o primeiro a se assustar. Já minha avó, de coragem inabalável, apenas ria e dizia que devia ser o vento. Certa noite, porém, os barulhos ficaram mais fortes. Passos apressados ecoavam pelo assoalho da sala. Portas batiam sozinhas e, em alguns momentos, parecia que havia mais de uma pessoa andando lá dentro. Minha avó conta que, às vezes,
Dava para ouvir até o som de panelas batendo, como se alguém estivesse cozinhando na cozinha. Meu avô, tomado pelo medo, começou a dormir com minha mãe na cama, dizendo que era para proteger a menina. Mas minha avó sempre achou que, no fundo, ele era quem precisava de proteção. Com o passar dos dias, o tormento aumentou. As manifestações ficaram cada vez mais intensas. O fogo do fogão a lenha se acendia sozinho, e o cheiro de comida cozinhando surgia no meio da madrugada. Louças caíam, passos iam e vinham, e às vezes até o lençol do casal era puxado durante a noite. Minha avó dizia que via o desespero do marido. Ele suava frio, cobria a cabeça e chorava. Em uma dessas noites, ele chegou a murmurar pedindo perdão, dizendo que não queria ir para o inferno. Ela sempre acreditou que aquelas presenças sabiam que ele tinha suas falhas e estavam ali para cobrá-lo de algo. Apesar de ele ser um bom provedor, meu avô não era exatamente um santo. Tinha fama de mulherengo e, segundo minha avó, era um homem difícil de lidar. Por isso, ela dizia que os espíritos pareciam zombar dele, como se soubessem de suas fraquezas. Mas o episódio mais assustador aconteceu em uma manhã ensolarada. Minha avó saiu para a área de serviço do lado de fora para lavar uma pilha enorme de roupas que havia se acumulado. Era um dia quente e ela trabalhava em silêncio, quando percebeu um homem se aproximando lentamente. Ele vestia roupas sociais, uma camisa branca de mangas curtas e calças bege. Usava também um chapéu de palha e tinha uma postura calma. Ele cumprimentou educadamente e perguntou se ela morava ali havia muito tempo. Minha avó respondeu que era recém-chegada. O homem se sentou no degrau da área e começou a conversar. Falou da vida, do trabalho, perguntou sobre o marido, sobre a filha. O tempo foi passando e a conversa fluía com naturalidade. Minha avó entrou algumas vezes na casa para buscar sabão, água ou lençóis, e quando voltava, ele ainda estava lá, sentado no mesmo lugar. Chegou a hora do almoço, ela convidou o homem para comer com elas, mas ele recusou, dizendo que já havia almoçado. Depois do almoço, minha avó voltou para lavar o restante das roupas, e lá estava ele outra vez, tranquilo, como se nada tivesse mudado. Ficaram conversando até o final da tarde. Quando meu avô chegou do trabalho, cansado e suado, perguntou em voz alta quem era aquele com quem ela passara o dia conversando. Disse que tinha escutado risadas e vozes lá de longe enquanto vinha pela estrada. Minha avó, surpresa, respondeu que era o senhor que estava ali e apontou para o canto onde o homem estava sentado. Mas, ao olhar, não havia mais ninguém. Ela conta que sentiu um arrepio percorrer o corpo. Meu avô, que até então zombava dos barulhos, ficou branco como cal e começou a suar frio. Eles procuraram ao redor da casa, mas não encontraram vestígios de ninguém. A área era cercada por uma mata fechada, e seria impossível que alguém tivesse desaparecido assim, sem fazer barulho ou deixar marcas de pegadas. Foi nesse momento que minha avó entendeu que o visitante era, na verdade, um espírito. Ela descreve que, curiosamente, durante toda a conversa, não havia sentido vontade de olhar diretamente para o rosto do homem. Disse que falava com ele de maneira natural, mas sem jamais cruzar olhares. E isso, segundo ela, é o que mais a inquietou depois. O fato de ter passado o dia inteiro com alguém sem jamais ver-lhe o rosto. Nos dias seguintes, movida pela curiosidade, minha avó começou a perguntar aos vizinhos mais próximos, que ficavam a alguns quilômetros dali, sobre a história da casa. Uma senhora mais velha, que morava há muito tempo na região, contou a ela que aquele terreno havia pertencido a uma antiga companhia de transporte de mercadorias e cartas. Lá funcionava um pequeno posto fiscal, e o fiscal que trabalhava ali era conhecido por ser um homem perverso, envolvido com contrabando e, segundo rumores, até assassinatos. Diziam que ele eliminava quem o contrariasse e enterrava os corpos por ali mesmo, no porão e sob o chão da cozinha.
Minha avó, ao ouvir isso, decidiu investigar. Em um dos dias seguintes, levantou uma tábua solta embaixo da pia e descobriu que o chão ali era diferente. Não havia madeira, apenas terra batida, como se o lugar tivesse sido remexido. Ela não teve coragem de cavar por respeito e medo do que poderia encontrar, mas naquele momento entendeu de onde vinham os barulhos e as aparições. Certa noite, rezou por aquelas almas, pediu que encontrassem a paz e prometeu manter o respeito pelo lugar. Curiosamente, depois disso, as manifestações cessaram quase completamente. Ainda se ouviam alguns ruídos leves de vez em quando, mas nada comparado ao tormento anterior. Minha avó sempre encerra essa história dizendo uma frase que me marcou profundamente. Gente morta não faz mal, minha filha. O que é perigoso são os vivos. E talvez ela tenha razão. Aquelas presenças, por mais assustadoras que parecessem, nunca fizeram mal a ninguém. Talvez só quisessem ser lembradas, reconhecidas, compreendidas. Hoje, cada vez que escuto minha avó recontar essa história, sinto um misto de medo e admiração. Medo por imaginar o que ela viveu em meio àquela solidão, e admiração pela força e serenidade com que enfrentou o inexplicável. Ela e meu avô já não estão juntos há muito tempo. Ele partiu e ela segue firme, contando suas memórias com aquele brilho nos olhos de quem já viu mais do que muita gente acredita existir. Minha avó Francisca é para mim uma verdadeira guardiã de histórias. Ela me ensinou a não rir do que não entendo, a respeitar o invisível e a lembrar que o mundo é muito maior do que os olhos alcançam. E é por isso que decidi compartilhar esse relato com vocês, para que a história dela continue viva. Assim como aquelas vozes que um dia ecoaram na casa, no meio da mata de Rondônia. Lembrando que, mesmo quando o tempo passa, há coisas que permanecem sussurrando entre os ventos, esperando para serem ouvidas. O relato de Camila reflete o peso simbólico das memórias familiares e o poder das experiências sobrenaturais transmitidas de geração em geração. A história mistura elementos culturais do interior brasileiro com a presença do inexplicável, sem recorrer ao exagero. O medo do avô, contraposto à serenidade da avó, mostra como a culpa e a consciência humana podem ser mais assombrosas do que qualquer espírito. A narrativa reforça uma verdade antiga. O sobrenatural, muitas vezes, serve apenas como espelho para as nossas próprias sombras. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.